Olá, muito bom dia para você que está já ligadinho na nossa 98.1 FM, a rádio CBN Amazônia Rio Branco. Toca notícia. Isso mesmo, já estamos ao vivo com o nosso CBN Audiência Pública começando. Essa semana dedicada aos conteúdos voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje vamos falar sobre esses últimos momentos, né? Hoje é quinta-feira, primeiro dia de provas já é domingo, então as pessoas que vão fazer a prova ficam com aquela ansiedadezinha, né? Porque esse é um momento muito importante na vida de todos os que se propõem a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Para muita gente, a busca da primeira graduação, os alunos que estão saindo do ensino médio, para outros, já em busca da segunda graduação, né? Enfim, muita gente tem realizações ligadas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é normal que tenhamos essa ansiedade, esse desejo muito grande de nos darmos bem, vou falar até na primeira pessoa também, porque vou fazer o Enem. Vamos tentar aí a segunda graduação, né? Então, é isso. Vamos falar sobre tudo isso nesse CBN Audiência Pública de hoje, que está começando. Bom. CBN Audiência Pública durante toda a semana, falando de educação, falando também de Enem. Hoje não é diferente e hoje vou contar mais uma vez com o professor Eduardo Fonseca, que é orientador de ensino e diretor do ensino médio de uma escola pública, de uma escola privada, uma escola particular aqui da nossa capital acreana. Também vou contar com a psicóloga Larissa Fonseca, mais uma vez conosco, né? Várias contribuições já dadas aqui com o nosso CBN Audiência Pública. E é um prazer enorme para mim contar com você nessa minha última semaninha aqui na CBN, viu, Larissa? Obrigada por estar conosco. Bom dia! Sentirei sua falta, Lília. Adoro falar com você. Também vou sentir muito a falta desses papos todos aqui. Acredito que esse tema é de extrema relevância, né? E o quadro de ansiedade é algo que pega bastante, né? Assim, todo momento que a gente vai enfrentar decisivo na nossa vida ou um momento de mudança faz parte, né? O controle da ansiedade, o controle daquele friozinho na barriga, e os nossos jovens não seria diferente. Talvez a gente até pode dizer que eles sofrem um pouquinho mais pela imaturidade, né? Quanto mais a gente passa por situações semelhantes, mais a gente tem a oportunidade de aprender a controlar um pouco mais a nossa ansiedade e aprender a lidar com mais maturidade emocional frente às situações de mudanças e expectativas, né? É isso mesmo. Professor Eduardo, bom dia para o senhor. Bom dia. Pega a gente de surpresa, né? Sabendo que é a sua última semana, né? Os últimos dias, né? Desejo muita sorte, muito sucesso, felicidade. O que a Larissa falou é extremamente importante. Nós não, principalmente nesses últimos 2 anos, nós sofremos uma imposição das mudanças das nossas seguranças, né? Então, aquilo que nos dava uma certa segurança foi rompido. E assim, o sofrimento por essa mudança forçada, né? O Enem, durante muito tempo, foi opcional, depois passou a ser obrigatório, passou a ser o único caminho, né? Para se chegar a instituições públicas federais. E uma imaturidade crescente nas gerações mais jovens, né? Ampliando essa questão de angústia, de ansiedade, né? Quadros depressivos e aliado, de novo, à questão da pandemia, né? Então, é um momento muito tenso, que exige um reposicionar, né? Das instituições de ensino e do próprio indivíduo. Tá? Perfeito. A gente tem que controlar mesmo. Até ontem o senhor estava falando, né? Que esse é o momento
de controle mesmo de todas essas emoções, manter a concentração na hora da prova, que não é pequena, e a gente tem ali o tempo, né, de realização dessa prova. Então, são muitos fatores que contribuem para o nervosismo, para a ansiedade. Às vezes, eu, pelo menos, na hora de escrever ali, quando eu estou, né, ansiosa, nervosa, de vez em quando a gente não quer errar, não quer borrar a prova, né? Então a gente fica ali já naquela apreensão. Meu Deus, não posso borrar, não posso errar, não posso... Os vários não posso. Aumento todo esse sentimento. Essa situação de não posso errar, eu tenho que cumprir um tempo, eu tenho que performar, tá? Se para os adultos já é difícil, para os jovens adultos, né, para os adolescentes, isso é muito mais difícil, né? Alguns conselhos são interessantes, né? Nós vamos viver com essa prova durante muito tempo. Nós vamos passar, em vários momentos, por avaliações ao longo das nossas vidas, em diversos momentos, né? E nós precisamos manter o máximo de tranquilidade, de serenidade, para conseguir resolver alguns problemas, né? E nós precisamos entender que nós não vamos conseguir atingir 100% em tudo, né? É uma questão de maturidade mesmo, você fazer uma prova, ler uma questão e falar, olha, eu não consigo fazer isso, eu não vou perder tempo tentando resolver isso aqui, porque eu não sei, né? E passar para outra questão. Então, isso exige maturidade. Eu acho que as escolas, elas precisam aprender a trabalhar mais com isso, né? Então, por exemplo, na minha época de escola, aliás, em qualquer avaliação, algumas questões eu simplesmente não conseguia fazer, né? E eu ficava muito tempo tentando resolvê-las, tá? Levou um certo tempo para, olha, isso aqui eu não consigo resolver, vamos tocar o barco, vou para outra, eu vou perder isso aqui, tá? Mas vou ganhar em outras questões, tá? Bom, integrou-se a nossa live a Rosana Barroso, que é presidente da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Bem-vinda, Rosana, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, falando dessas batalhas que a gente tem travado em defesa do Enem. Me conta, que conselhos, dicas você dá aí para esses jovens estudantes que estão já nesses últimos momentos, né, para fazer o Enem, a primeira prova do Enem, aí no próximo domingo, as primeiras provas, né, porque são várias questões, áreas do conhecimento. Então, é desafiador vencer a ansiedade disso que a gente está falando. A saúde mental desses jovens precisa ser, né, cuidada, precisa de atenção nesse momento. O que você diz para essa galera toda, Rosana? Olha, para além de presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, representante de mais de 40 milhões de estudantes brasileiros, eu sou uma estudante do pré-vestibular e eu sonho em ser a primeira da minha família na universidade pública. Então, assim, eu tenho aqui dois pontos importantes, né? Representante do estudante e estudante, né, que quer entrar na universidade, vou fazer esse Enem. E a gente está, assim, com um sentimento de muito nervosismo, né? Muita preocupação. Enfim, principalmente pelas últimas notícias, algumas coisas que podem colocar em risco, inclusive a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu acho que a dica que eu tenho para dar, não só aos estudantes, mas até para mim mesma, assim, né? Que a gente possa manter a calma e entender que é importante que cada uma de nós possa conseguir ingressar no ensino superior. Isso é importante para o Brasil, é importante para as nossas vidas. E nesse momento, é importante para que a gente possa ter o próximo Enem, por exemplo, diferente, né? Então, assim, é importante que a gente não desista dos nossos sonhos, apesar dos apesares. É possível transformar a realidade do nosso país através do acesso à educação. Então, mesmo que difícil, né, o recado que eu queria deixar é para ter um pouquinho de calma e pensar que a nossa batalha em defesa da educação pode transformar essa realidade difícil que a gente está vivendo para as próximas provas. Importante esse ponto que você trouxe, Rosana, que são as últimas notícias em relação ao Enem, né? A insegurança em relação à seriedade, ao conteúdo,
se de fato ele vai avaliar esse estudante da melhor maneira para que ele ingresse nesse ensino superior. Quais foram as maiores inseguranças para você, assim, depois dessas últimas notícias em relação à ideologia, interferências políticas, enfim? Como estava dizendo para você, né? Assim como milhões de jovens brasileiros negros da periferia, eu quero ser a primeira da minha família na universidade pública. Então, você pensa como fica a cabeça de um jovem brasileiro ao ver demissão em massa, problema no site, falta de diálogo, né, e muitas coisas que podem colocar em risco a realização do Enem. Então, essas últimas notícias nos preocuparam muito. Inclusive, eu tive muito medo da prova não acontecer, né? Apesar de só faltar 3 dias, eu permaneço com medo dela não acontecer. Mas eu estive presencialmente com o presidente do INEP na semana passada, numa audiência pública pedida pela União Brasileira. E nós levamos a ele essas reivindicações, né? Ele nos pediu tranquilidade e eu expliquei para ele. Não tem como ter tranquilidade. Né? Nós estamos preocupados, para além de ser um Enem com o menor número de inscritos em 13 anos, nós estamos preocupados porque ele pode não acontecer. São inúmeras irresponsabilidades. E, poxa, por que tanta falta de diálogo com os estudantes? Quando menos jovens brasileiros, principalmente os indígenas, quilombolas, negros, estudantes nortistas, que são os mais prejudicados nesse Enem, quando menos jovens como esses ingressam no ensino superior, o Brasil inteiro perde. É uma perda para o Brasil. Porque vai ter menos jovens, menos potências formados para contribuir com o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento do nosso país, né? Então, assim, eu como estudante fiquei muito preocupada, como representante de milhões de estudantes fiquei mais preocupada ainda. E nós entramos com uma ação hoje pedindo esclarecimento sobre algumas coisas, né? Inclusive alguns indícios de quebra de sigilo da própria prova. Né? Então, nós estamos muito preocupados. Infelizmente, é uma situação muito ruim para os estudantes, porque você fazer uma prova tão importante, com tantas outras preocupações na cabeça, sabe? Com problemas que vêm de órgãos que deveriam, poxa, prezar pela saúde desses estudantes e garantir, né, uma prova segura e a realização dela de forma, sabe, com qualidade. É difícil, mas nós seguimos, assim. Você fazer uma prova já com um indício de que tem fraude é complicado, né? É muito complicado. Mas vamos seguir, a gente tem que fazer, né? Também eu vou fazer, viu, Rosana? A gente tem que fazer. Se não fizer, pior, que é aí que não consegue mesmo, que é o caminho que tem, né? Então, vamos falar mais sobre isso logo depois do intervalo. Dona Regina, bom dia! Dona Regina é mãe da Laura e está aqui com a gente mais uma vez. 30 segundos, hein? Olha, desinteresse, desilusão, pontos da Dona Regina. Dona Regina sempre contribui muito. É isso aí. Desilusão não é bom não, mas a gente tem sempre na vida. Ai, ai. Bora. Caiu a conexão da Rosana, vamos já recuperá-la. Bora. 9h20 no Acre. Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública. São 9h21 no Acre, 11h21 em Brasília. O pessoal que está acompanhando aí dos outros estados do nosso país. Estamos a 2 horas atrás do horário de Brasília. Então aqui a gente acorda, vocês já estão quase na hora do almoço. A gente está falando aqui de Enem. Até nisso o acreano, né, professor? Às vezes a gente está lá na sala, tem que dar uma paradinha, porque a fome está ali batendo a porta, porque a gente tem um horário diferente. Então, eu diria que para o acreano a gente precisa ter mais jogo de cintura ainda, porque tem a questão do horário também, né, professor? Sim, é um ponto importantíssimo. Aliás, são pontos importantíssimos que você levantou. Dicas para fazer uma prova. Cuidado com a alimentação. Não é no dia anterior, alguns dias antes. Tá?
faça uma alimentação mais leve. A questão de exercícios, tá? Antes da prova, eles são importantes. Lembra que você vai ficar 5 horas, no mínimo, fazendo uma prova, né? E, muito comumente, os candidatos, eles têm dor de cabeça. Por uma questão muito simples, posicionamento, como ele se senta para fazer a prova, né? Coloca todo o peso da cabeça no pescoço, e isso é inevitável. Depois de algum tempo, tá, você vai ter dor de cabeça, e aí vai ser impossível continuar a prova, né? Então, uma alimentação adequada, hidratação, esse cuidado que você, essa atenção que você chamou, o nosso horário é diferente, né? Então, nós temos que ter uma preocupação diferenciada. Se nós sabemos disso antecipadamente, cabe-nos uma preparação adequada. Não adianta ficar estudando muito em véspera de prova, passar a noite em claro, tá? Você não vai conseguir registrar isso na memória de longa duração, tá? Então, são alguns cuidados. Dá uma lida, prepara um texto, mantenha calma, vai procurando serenidade. Durante a prova, tá? Passado algum tempo, levante, vá ao banheiro. Por quê? Faça o sangue circular pelo corpo, estica, vai lá, bebe uma água, pensa na vida, tá? Vai refletindo sobre as questões que você tem pela frente, tá? Sem angústia. Tá? Quanto mais calmo você ficar, melhor você vai performar. Porque questões difíceis vão aparecer, a gente já sabe disso, né? E você provavelmente vai errar, como todo mundo vai errar. O que você não pode errar são as questões fáceis, né? Então são algumas dicas. Aprender a conviver com os erros, né, Laura? Sim, Exatamente. exatamente. Na realidade, assim, a gente precisa, né, lidar com a quantidade de estudo, a gente precisa saber o nosso limite, não exceder o limite, né? Começar a lidar com os nossos limites na vida, porque também a gente exceder esse limite, a gente tem que ter um tempo, né, para essa fixação do que foi aprendido, e acho que é interessante aí, fica para todo mundo, né? A gente vive numa sociedade onde o descanso, ele não é bem visto, né? A gente tem algumas frases aí, trabalhe enquanto os outros descansam, né? Tem até um texto bem interessante, um livro da Sociedade do Cansaço. Eu coloco até um trechinho dele no meu Instagram, de um livro do filósofo coreano Byung-Chul Han. Tá? É bem interessante, que ele fala, né, que é importante você tentar contemplar um pouco o descanso, né? Que seja você olhar pela janela, ver a chuva, ver as pessoas passarem, você precisa desse descanso. Então, se o jovem gosta de ouvir música, se o jovem gosta de ver uma série, se o jovem gosta, né, como o professor falou, de fazer uma atividade física, isso é extremamente importante, inclusive para ir bem numa prova, né? Não é apenas o estudar agora, uma prova. Aí no final de semana a gente não vai conseguir ter uma grande aprendizagem geral. A gente pode pegar um bom resumo, pode pegar um bom texto, pode pegar talvez um bom vídeo, mas uma grande aprendizagem de tudo que já foi, a gente não consegue. A gente consegue talvez ter um descanso bom para fazer uma boa prova, certo, professor? Perfeito. A Larissa falou tudo agora, né? A gente precisa muito dessa tranquilidade. É um exercício de autoconhecimento também, né? Clareza de propósitos, né? A gente sabe que vai enfrentar essas provas, né? Veio uma recomendação aqui, fazer as questões que você sabe, tá? E deixar as outras para depois. Isso é fundamental, né? Essa clareza. Não adianta ser, tenho que acertar tudo. Não vou conseguir, né? E aí, a Larissa coloca muito bem a questão dos limites. Quais são os meus limites, né? Isso é muito importante. Agora, nós entendemos também que os candidatos desse ano, né, e a Rosana já tocou num ponto, né, que é importante, eles é o menor número de inscritos esse ano, né, e eles já chegam muito pressionados, né?
naturalmente pressionados. E agora, com essas questões, e aí já é uma questão de gestão política, né, o que nós estávamos falando ontem, né? Os alunos com medo do risco da realização da prova. Imagine, eles se prepararam o ano, né? E agora, às vésperas, pode não acontecer, as questões foram vazadas, né? Isso é um fator gerador de uma insegurança absurda, né? E não é dimensionado. Agora, não causa surpresa, gente. Eu lamento falar assim, vou ser bem pragmático, mas não causa surpresa, porque em nenhum momento, nos últimos anos, né, houve uma preocupação com a educação. Tá? A única preocupação que houve com a educação é o sucateamento das instituições públicas, principalmente as federais, né? Nós temos um esvaziamento de quadros, um desconhecimento, um despreparo, tá? Das pessoas que assumem a gestão. Tá? A alocação de recursos humanos por questões políticas e não técnicas. Né? E o INEP, que é o principal responsável, é o responsável pela constituição dessa avaliação, passando por essa crise, né? Neste momento, ela está atrapalhando e matando, né, as percepções, o futuro dessas novas gerações. Eu diria até que... Doutora Regina, mãe da Lala, está até colocando que poucos alunos, né, essa baixa adesão, o menor número de inscrições, né, que a gente tem visto acontecer. E, às vezes, até temos inscrições, mas as pessoas não vão, né, realizar a prova. Então, as ausências também têm se registrado com muita frequência. Aí ela coloca aqui que, na opinião dela, é em função dos últimos acontecimentos sociopolíticos. Sua mãe lá. Sim, sim, sim. O ideal, né, nesse momento seria... para evitar um pouco esse medo, essas incertezas e essa insegurança, porque ficar sabendo dessas notícias, também o jovem fala, vai ter prova, não vai ter prova, você imagina, né? Isso gera uma baita sensação de insegurança e fala assim, já que não vai ter prova, eu vou sair, já que não vai ter prova, já começa a dar como uma certeza, né? Então, o ideal é que, sinceramente, não veja essas notícias, né? Só se realmente fosse concretizada a notícia de que não teria prova, né? Aí sim, não fica buscando informações em relação à prova, a não ser que for concretizado que não tenha prova. Porque ficar sabendo sobre a prova, a única coisa que provoca é a sensação de medo e insegurança, né? São rumores, né? São notícias, são boatos, né? Só se realmente, olha, saiu a notícia de que não vai ter a prova. Gente... Porque senão vai ser mais ausência de mais pessoas que vão faltar na prova. Exatamente. Né? Então, verdade. Vamos fazer uma rápida pausa para a gente acompanhar o repórter CBN. Gente, esse deu branco é difícil, hein? Como evitar o deu branco, gente? Tem algumas dicas, né? Vai. Vamos trazer elas, hein? Acho que o professor consegue mais dicas, mas acho que um bom copo de água, esse levantar para circular, para não dar o branco, né, professor? Acho que isso pode ajudar bastante para não vir o branco. Você começa a ver a questão que você não sabe, isso pode te atrapalhar, então pula a questão e depois talvez volte para aquela questão para ver se você puxa ela de volta da sua memória, porque você ficar martelando naquilo, aí sim vai piorar um pouco mais, né? É exatamente isso. Quantas vezes a gente não, ao longo das nossas vidas, né, das nossas avaliações, nós não estudamos até mais tarde, na véspera, e no dia da prova, você encontra aquela coisa, eu vi isso ontem. Tá? E aí você consegue lembrar uma parte e o resto você não lembra. Tá? Não adianta, você não vai lembrar. A minha memória é mais fotográfica, então eu olho e lembro o cenário da coisa. E aí eu vou me lembrando do que é importante. Então, cada estudante, cada aluno,
Cada pessoa tem uma maneira mais... E esse autoconhecimento deve ser também muito importante, né? Sim, mas esse autoconhecimento está muito ligado também às histórias de vida, né? Então, ontem nós falamos nisso, da sua trajetória. Você teve que brigar para conquistar algumas coisas, né? O andar de bicicleta para chegar até a escola, para fazer isso, para conseguir aquilo, né? Isso te dá uma capacidade de registro diferenciada, né? Tem aqueles que já têm memória fotográfica, como é que chama quando você lembra? Tem memória imagética, né? Então, tem alguns que têm facilidades, assim. Eu tenho facilidade com textos, né? Apesar de ter também uma formação na área de exatas, eu tenho muita facilidade com isso. Então, muita coisa eu lembro, tá? Mas eu não lembro tudo. Mas eu consigo deduzir e chegar. Só que isso leva tempo. E em uma prova de Enem, o que você não tem é tempo. Tá? É verdade. Então, o importante, para evitar o deu branco, tá? Você busca, sempre tem, tá? As questões mais fáceis. Vai começando pelas mais fáceis. Bateu aquela, opa, não lembro direito disso aqui, pula. Vai para outra, vai buscando. E não se assustar. Tá? Por quê? Lilian, Larissa, nós temos as áreas que nós temos maior afinidade, né? Que você gosta mais, que você performa melhor. Então, como você trabalha com isso? Começa por essas áreas. Tá? E não tenha medo, nossa, tanta questão difícil. Começa por essas áreas. Tá? Depois você vai para... não, eu tenho que acertar tantas questões de matemática para ter resultado. Você tem que acertar as questões fáceis. Porque as questões difíceis, você não vai acertar. E se errar as fáceis, ferrou a nota, né? Tá. Por isso que tem o TRE, né? A teoria de resposta ao item. Né? Vamos voltar. Vamos lá. Para 9h34, no Acre. Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje falando sobre os desafios e a ansiedade no Enem, o impacto de tudo isso para a saúde mental dos jovens. Nossa saúde mental são os jovens. Eu, professor Eduardo, Larissa, todos jovens aqui, apesar dos cabelos brancos do professor Eduardo, né, professor? É o charme. Desde a gente está aqui falando de Enem. E é nesse charme que a gente aproveita para sugar as experiências do professor, para se dar melhor nessa prova tão importante. Esse aprendizado por compartilhamento de experiência, para mim, é o melhor. Você guarda isso para a vida toda, né? Você registra isso para a vida toda. Por isso que eu adorava os professores quando eles colocavam aulas diferentes, não só aquele conteúdão chapado no quadro branco, né? Aquilo é mais difícil do aluno guardar, né, professor? Por isso que a gente vê as estratégias dos cursinhos serem diferenciadas. Você vai para uma sala de cursinho, de pré-vestibular, de pré-ENEM, hoje em dia é mais pré-ENEM, né? Ou pré-concurso, as aulas têm uma estrutura diferente para que esse aluno absorva de uma forma mais rápida, talvez, e melhor esse conteúdo. Algumas coisas a gente precisa ter muito claro. Tá? Primeira coisa, o que é diferente de uma sala de cursinho para uma sala de uma escola de educação básica? Primeiro, o aluno está ali, o estudante está ali porque ele quer. É o primeiro. E ele está fazendo alguma coisa que ele está estudando porque ele deseja alguma coisa. Ele tem clareza nisso. Esse é o primeiro elemento. O segundo, tá? Por mais preparado, por melhor que seja o aluno, ele tem um tempo de atenção. Tá? Então, os melhores hoje estão calculando alguma coisa em torno de 20 minutos de atenção a uma aula. Todas as aulas duram mais do que isso. Tá? Então, quais são as estratégias do cursinho? Todos os professores.
Então você deve ter tido cursinho em que o professor contava piada, uns dançavam, outros... Alguns falavam, contavam coisas da vida dele, né? E depois voltava ao tema. Então, quando ele faz isso, ele quebra aquela rotina, ele chama atenção, né? Ele se coloca no tablado como um artista. Ele não está preocupado com o que você está efetivamente aprendendo. Tá? Ele está preocupado se você está mantendo o foco nele. A questão do aprendizado é outra. Né? Essa é a grande diferença dos cursinhos pré-ENEM, pré-vestibulares para as escolas. Né? Algumas escolas começaram a tentar levar isso dos cursinhos para as salas de aulas convencionais. Não são estratégias muito interessantes. Tá? Algumas dão muito certo, tem escolas aí que estão há muitos anos com isso. Né? Mas a relação que você estabelece entre o educador e o educando, ela é diferente. Né? E isso vai se constituindo. Né? Agora, a preparação, ela tem que ser ao longo do tempo, ela não é imediata. Nós temos que aprender a trabalhar com essa relação de tempo, com a relação de percurso, de processo. Tá? Ninguém nasce sabendo, tá? Tudo vai sendo constituído ao longo do tempo, com estudo, com orientação, com a aceitação dos erros. Errar vai fazer parte do nosso aprendizado, né? Entender e aprender a aceitar ou não. Né? Só para terminar essa fala. Pode falar. Eu ia falar, a gente aprende a aceitar o limite, né? E a gente também aprende a lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, teoricamente, não tem cura, né? É algo que a gente aprende a se equilibrar, né? E sim, né? Um jovem, ele poderia entrar numa exaustão, num quadro de exaustão, num quadro de burnout em decorrência de excesso de desgaste, por mais que não seja no nível profissional, mas ele fica com aquela questão de exaustão em relação aos estudos, né? Tem vários sintomas que, caso vocês queiram, eu poderia trazer aqui, mas esse excesso de estudo pode levar um estudante, um jovem a um burnout, né? A crises, inclusive, de ansiedade. Então, isso é importante perceber nos filhos e nos próprios jovens, se ele está entrando em crise, né? Inclusive em relação à própria comparação, né? Ele vai fazer a prova, se ele está se comparando à competitividade, aos próprios colegas, qual vai ser o desempenho, a expectativa, né? A expectativa que ele tem dele mesmo naquele momento. Então, tudo está totalmente relacionado. Então, envolve toda essa aprendizagem que o professor colocou aqui, da gente aprender a lidar com a gente mesmo. Até o professor falou, né, o foco, a concentração da pessoa, a terapia com o adolescente, ela consegue durar em 30 a 40 minutos, ela não consegue durar 1 hora, porque o adolescente não aguenta lidar com aquela situação por muito mais que 30 minutos. É angustiante ele lidar com essa situação, tá? Então, também se diferencia dessa forma, dessa maneira. Cenário familiar, né? Tem países que, se você não passar no vestibular, o adolescente, o jovem, né, comete dano à própria vida. Ela vai lá e... Eu não tive ENEM. Atenta contra a própria vida. Vocês mencionaram aí o cabelo branco, eu tirei meus cabelos brancos anteontem, né? Também tem, gente, bem aqui. Eu não fui do ENEM, porque as minhas 2 faculdades que eu fiz ainda não existiam ENEM, né? Ainda não fui dessa fase, mas fui da fase do vestibular. Da fase do vestibular eu tive. Acho que não é muita, claro, tem uma diferença aí, mas sim, né? Então, acho que envolve bastante coisa relacionada a essa expectativa, ao cursinho e toda essa questão aí que a gente, né, tem essa obrigatoriedade em suprir essa expectativa social, inclusive, né? Assim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não passar, né? E aí é algo que é importante para o jovem pensar, né? Na realidade, é ele que tem que pensar qual é meu plano B, né? Porque é minha vida, é o que eu vou fazer para o resto da vida, o que eu quero para minha vida,
tem nada a ver com o restante. O restante não vai estar trabalhando o resto da vida, gente. Às vezes nem é pro resto da vida. Exatamente. Não tem nada a ver com o restante, né? Não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você. Se o seu amigo vai O ser humano está em constante mudança, né, não, Larissa? Exatamente, o ser humano sempre está, né? E não deu certo dessa vez, você tem o próximo vestibular, você tem o próximo ano, a vida não acabou, né? E também, se você fez essa faculdade e não deu certo, você também tem uma próxima faculdade. A gente não pode escolher outra coisa, a vida não acabou aqui nesse ano, gente. Exatamente. Essa é a grande questão para os jovens, né? Que se colocam, que são imediatistas, presenteístas, autocentrados, né? É uma geração diferenciada, essa geração milênio. Muito diferenciada, inclusive. É justamente isso, o medo, né? Porque ele se cobra. Qual é a orientação que a sociedade passa? Você tem que cursar uma universidade. A primeira pergunta, ele tem realmente que fazer uma universidade? Tem algum curso que o atenda? É a primeira questão, né? Hoje nós temos uma série de outras ações, de outras propostas em termos de educação superior, que não envolve necessariamente um curso universitário, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz a orientação de uma aluna que foi estudar na Alemanha, né? E ela era uma herdeira de uma família muito rica, né, em São Paulo, e resolveu fazer intercâmbio na Alemanha. Foi para a Alemanha, estudou lá durante 6 meses, a menina tinha 16 anos, né, e se apaixonou por um jovem alemão, né? E esse menino não queria fazer universidade, né? Ele queria fazer uma coisa parecida com mecânica de motocicletas, né? E ela era uma herdeira, família tradicional aqui no Brasil, né? Ela voltou, né? Terminou o ensino médio, né? Concluiu o ensino médio e voltou para a Alemanha e se casou com esse jovem alemão que estava fazendo o curso de mecânica de motos, né? E eu conversando com a mãe, eu perguntei, mas a senhora está preocupada porque ela não vai continuar a vida acadêmica? Ela está feliz, é o que ela quer. E ela está feliz morando na Alemanha, sendo mãe de 2 jovens alemãezinhos, né? E abandonou toda a fortuna familiar aqui. Ela abandonou tudo. Tá? Agora, as estruturas de um país, educacionais, de um país como a Alemanha, né, são completamente diferentes. Sim. Você tem duas possibilidades. Você pode ir para o curso universitário, ou você... aqui seria o equivalente a um curso como tecnólogo, mas eles são voltados para o mercado. Só uma parte. Esse jovem mecânico, né, ele é um dos caras que... ele é chefe de uma das equipes do Mundial de Moto Velocidade, de uma outra marca famosa, está super feliz, super bem, super realizado, e não fez de universidade. Tá? Então, assim, nós temos possibilidades. Agora, a sociedade nos joga o quê? Você tem que ser médico, você tem que ser médico, você tem que ser médico. Né? E nós passamos por essa pandemia aí, e nós tivemos problemas de falta de médicos, nós tivemos problemas de médicos que não detinham os conhecimentos necessários para fazer determinados procedimentos. Né? Nós precisamos entender o que a sociedade quer, a sociedade brasileira. Ela não pode cobrar dos nossos jovens coisas, porque senão vai entrar naquilo que a Larissa falou. Eu vou gerar... Mudança faz parte, tá? Mas eu vou gerar mais ansiedade. Ora, todos têm que fazer medicina, ou têm que fazer direito, ou têm que fazer engenharia? Né? Existem uma infinidade de possibilidades. Né? Porque, na verdade, você tem que ir de acordo com o perfil que você tem, né? E não de acordo com o que dá dinheiro. Porque muito das pessoas vêm para mim e falam assim, não, mas eu quero fazer TI porque dá dinheiro. E aí é uma falha, né? Porque, na realidade, assim, você pensar no que dá dinheiro e aí você ser extremamente infeliz, você não vai fazer bem. Aí é que tá, você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir querer pesquisar, você não vai querer entrar no negócio, porque o fato de você não gostar daquilo, você não vai ter curiosidade naquilo.
Então você tem que minimamente gostar daquilo que você vai fazer. Não é porque vai dar Exato. dinheiro. Então não é porque a sua família falou, ou alguém falou que aquilo dá dinheiro, o amigo vai fazer, e aí você gosta daquele amigo que vai fazer aquele curso. O maior problema que eu tenho aqui no consultório, muitas vezes, é orientação de carreira para mudança de carreira depois que aquela pessoa já está estabelecida na carreira. E aí fala assim, o que eu faço? Socorro, eu preciso sair disso, eu odeio isso que eu faço. Porque a pessoa acredita que assim, o operacional é ruim, e aí vai melhorar, e aí em algum momento vai melhorar, e aí não melhora. Aí é que tá, não melhora. A faculdade é uma amostrinha, né, da carreira, e aí a pessoa começa a se deparar com a vida profissional, no estágio, e aí acredita que em algum momento vai melhorar, e aí ela chega num certo cargo ali, com os seus 30 anos, 35 anos, que ela fala, não era isso. E aí acaba tendo que mudar de carreira, isso acontece, né? Então a pior escolha que a gente pode fazer é pela vida financeira, né? Eu acho que tem uma questão aí para a gente fazer uma escolha minimamente pelo que a gente tem um perfil, pelo que a gente gosta, mas pelo que a gente tem perfil, né? Assim, a aptidão. Se você gosta da área de tecnologia, de computador, se você não chega nem perto de um computador, se você não gosta de nada disso, não vai para tecnologia, né? Não vai para TI, por aí vai, né? É verdade. Vamos fazer uma rápida pausa e a gente está de volta já já. Vamos aos comentários. Dona Regina sempre arrasando aqui nos comentários. Eu achei fantástico. Nunca falta trabalho para quem ama o que faz. É Isso é... É verdade. Isso é determinante. E às vezes você faz uma segunda graduação, mas melhora aquilo que você está fazendo, né? Você amplia os seus horizontes. Então você está contribuindo também para aquilo que você já faz, para aquilo que você já se encaminhou, onde você já se estabeleceu, né? É como a gente estava falando, a vida não acaba, né? Eu fui publicitária, né? Numa outra vida. Eu fui publicitária. Vamos voltar. Em agências. E eu atendo 9h49. Publicitários hoje em dia. Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, falando sobre os desafios do Enem, sobre a ansiedade, sobre a saúde mental dos candidatos que vão fazer aí no próximo domingo já, primeiro dia de provas do Enem, depois mais um dia de provas, muita concentração, né? Foco total na prova, mas esse período que antecede esse momento traz esses sentimentos todos, né? Ansiedade, medo, nervosismo... Tudo isso, e é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente tem alguns comentários falando sobre essa coisa da concentração também, né? Vamos tentar puxar um aqui. Cadê, gente? Acabei de ver aqui o negócio da concentração. Você que está aqui na 98.1 FM, vai lá na nossa live no Instagram e comenta, faz perguntas. Fique à vontade para participar aqui do nosso CBN Audiência Pública. Vamos aqui tentar achar esse comentário. Método para hipnotizar, que nada mais é do que colocar em foco e concentração. Exatamente. Seria interessante a gente fazer esse. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, domingo, tá bem aí. Alguma sessão, alguma coisa que ajuda nesse momento pré, hein, Larissa? Então, na realidade, isso ajudaria bastante, né? A gente fazer algum exercício de meditação, né? De respiração, de relaxamento, que isso ajuda, né? A pessoa começar a desenvolver um exercício de respiração. Isso no momento da prova também pode ajudar a pessoa a se concentrar, né? Se ela começa a desenvolver, ela começa a aprender a abaixar a ansiedade dela sozinha, tá? Ela consegue fazer isso sozinha. Tem até aplicativos que fazem isso, tá? Então ela começa a fazer exercícios de respiração, aonde, se você buscar no Google, na internet, você encontra também, tá? Aonde respirando você consegue nivelar os seus batimentos, né?
E aí, se você, de alguma forma, está no momento da prova descompensado, está desfocado, está sentindo que sua visão começa a ficar turva, você consegue se concentrar, né? Às vezes, olha, você começa a respirar de uma forma mais focada, né? Você inspira o ar de uma forma mais profunda. Você toma alguns goles de água e aí você se concentra. Olha, a pergunta é essa. Então, você elimina tudo que está passando pela sua mente. Eu preciso me focar nesta pergunta. Porque, às vezes, não é uma questão de eu não estou sabendo essa pergunta. Às vezes, é uma questão de tem várias coisas, vários pensamentos passando pela minha cabeça. Também essa maturidade, esse discernimento que a gente precisa ter. São várias coisas que estão passando na minha cabeça. Eu estou ansioso com essa pergunta ou eu não sei essa pergunta? Porque, às vezes, a gente está com dificuldade de leitura, de interpretação pela ansiedade. Então, tem essas duas questões. Então, às vezes, olha, neste momento, sim, é o relaxamento, é a alimentação saudável que o professor falou, né? Não adianta a gente querer comer uma feijoada antes da prova, no sábado, na sexta-feira, acho que tem que ter uma alimentação mais saudável. Claro, nada muito brusco, né? Se você não come legumes, verduras e vegetais, não adianta você decidir fazer uma mudança brusca na sua alimentação, senão você vai ter problemas digestivos e isso também não vai ser bom, não vai ser saudável. Mas, de uma certa forma, nada muito pesado, né? De preferência à noite, não vai comer nada pesado à noite, carnes, né, pesadas à noite, para você não ter problemas digestivos e dormir mal. Você precisa dormir bem, senão sua cabeça não funciona, a memória não funciona, né? Procurar na internet exercícios de foco, de concentração, de meditação, de respiração. Acho que isso pode ajudar bastante. E relaxar, né? Se você tiver alguma questão aonde você consiga falar assim, olha, a maior dificuldade que eu tenho na matéria é esse ponto. Se você quiser revisar este ponto, né, professor, talvez seja só este ponto que você consiga se focar, porque tentar revisar a matéria inteira, esquece. Você vai acabar se atrapalhando e aí vai atrapalhar todo o restante. Você vai provocar um desgaste emocional. Tá? Então, o objetivo não é esse. Não é mais esse. Talvez seja por isso que a gente tem muitos aulões nessa reta final, nesses últimos dias. Assim, aqueles aulões animados, né? Não focado em não conteudistas mesmo, né? Mas aqueles para relaxar mesmo. A galera até chama massagistas ali, né? Faz showzinho, coloca os alunos para cantar. Exatamente. Aqui na escola, já há alguns anos, nós fazemos práticas de yoga às vésperas, algumas semanas antes da prova, com alguns exercícios de respiração, de relaxamento, né? E uma coisa que eu acho importante a gente citar é que a prova ela tem 2 momentos. Então, a gente tem esse domingo, depois tem o outro domingo, né? E as pessoas se avaliam com muita rigidez no primeiro momento. Então, você pode observar que, ao longo do tempo, fazem a primeira etapa, né? Aí já fazem a avaliação do seu desempenho nessa primeira etapa e não participam da segunda. Ou participam e comprometem o seu resultado na segunda. Eu fui muito mal, eu tenho que ir muito bem. Tá? Gente, não se define isso neste momento. Agora você tem que performar. Olha, eu fui mal agora, eu posso ir melhor? Pode. Tá? Você não vai... mas são as provas mais difíceis, são as questões que... Isso não é assim que funciona. Tá? Tem uma coisa que eu acho importante aqui, que é para relaxar as pessoas que vão fazer a prova, para que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Tem uma coisa chamada TRI, Teoria de Resposta ao Item. Né? Então, aqueles candidatos que vão fazer, eles precisam ter consciência do seguinte. Eu estou insistindo aqui, eu acho que é a 3ª vez que eu falo isso. Não pode errar a questão fácil. Né? Por quê? Imagine que você precise acertar 20 questões. Tá? E você acerte essas 20 questões. Só que você acerta um monte de questões médias e difíceis, tá? E nenhuma fácil. E um outro candidato acertou as mesmas 20 questões que você. Tá? Só que ele foi distribuído. Questão fácil, média e difícil. Então, para você ter uma ilustração, quem vai ficar com a vaga é o outro, não você. Mas você acertou mais questões difíceis? Sim. Tá?
Mas na teoria de resposta ao item, eu tenho uma indicação de que você chutou essas questões. Porque se você errou essas questões fáceis, tá? Como é que você acertou essas questões difíceis? Tá? E isso está amarrado há muitos anos, tá? No processo de confecção da prova. Então, fica calmo, tá? Sem controlar aquelas questões absurdas que eventualmente aparecem de todas as áreas do conhecimento, né? Como, por exemplo, qual o sobrenome da amante do Alferes Tiradentes, tá? Não é a pergunta do milhão, né? Essa não é a pergunta do milhão é a fácil. Qual o nome do Tiradentes? Pronto, essa é fácil, né? Então, são coisas como essa que a gente precisa ter. E assim, não se menospreze no primeiro momento. Tá? Gente, é longo, então é trabalho, você vai ter que trabalhar um pouquinho. Tá? Se você não conseguir responder tudo, responda aquilo que você sabe. Isso é o mais importante. Tá? A Laura ficou meio... Gente! Eu fiquei surpresa porque eu não sabia dessa história de que é aquele chute. Não, porque eu não fiz Enem, gente. Eu não passei por essa etapa, entendeu? Então, para mim, isso é uma super novidade, né? Que tem essa questão da resposta do item. Então, é bem interessante saber disso, tá? Então, ou seja, é importante a gente ter essa noção de que, sim, as respostas fáceis precisam ser respondidas primeiro, até para baixar a nossa ansiedade, e isso vai trazer uma resposta melhor. E até o que o professor falou das duas provas é extremamente importante, porque é uma experiência de vida. Não importa se eu vou mal, se eu vou bem, o que vai acontecer. Mas eu posso ter um vestibular futuramente, eu posso fazer uma outra prova. Quanto mais experiência eu tiver, é melhor. É a questão de entrevista de trabalho. É a mesma coisa. Quanto mais entrevistas eu tiver na minha vida, é melhor. Eu vou ter mais jogo de cintura. Isso faz parte da vida. É isso aí, gente. Obrigada, Larissa. Obrigada, professor, por mais esse papo. Amanhã estamos aqui para fazer esse último papo com vocês, audiência aqui do nosso programa na CBN. Obrigadão, gente. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Beijão. Bom dia. Tchau, tchau. Um cheiro.